Olá, paz de Cristo a todos. Gostaria de trazer uma pequena palavra aqui no seu coração, aqui para o seu coração, aqui nessa breve oportunidade. Você sabia? Você quer que eu diga para você uma das características que distinguem ou que definem uma pessoa como temente a Deus, como temente ao Senhor? É claro, quem lê o mínimo de Bíblia sabe que é um universo de fatores que podem caracterizar, que podem diferenciar, que podem distinguir uma pessoa que é temente a Deus ou não. Universo de fatores, mas eu vou classificar aqui apenas um. Apenas um. Uma das características que define uma pessoa como temente ao Senhor ou não. Primeiro, sabe qual é? Uma pessoa que tem comunhão constante com Deus. Uma pessoa que é temente ao Senhor, ela tem comunhão constante com Deus. Isso está cada vez mais raro no dia de hoje. As pessoas passam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em carnalidade total, totalmente envolvida nas questões do mundo, nas questões do sistema, é trabalho, é negócios, é vida financeira, é coisas relacionadas a assuntos domésticos, família. Passam a semana inteira totalmente envolvido nos seus interesses e nas questões do sistema do mundo. E aí domingo bota a Bíblia debaixo e vai na igreja. E ainda diz: ah, Jesus, eu sou teu servo. Ah, Jesus, habita em mim. Ah, Jesus, eu sou todo seu. Será que é mesmo? As pessoas passam durante todo o Onic Temer, as 24 horas do dia, todos os dias na semana, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem ter comunhão constante com Deus, sem ter comunhão constante com os irmãos. E ainda diz que Jesus habita nelas. Veja só, o texto que mais me impressiona na história de Daniel não é Daniel na cova. Não é Daniel saindo da cova. Não é Daniel respondendo às penas, pedindo para não comer alimento oferecido aos ídolos. Não são as revelações de som de Daniel, nem as interpretações de som de Daniel, nem as visões escatológicas, as revelações escatológicas de Daniel. Não é nada disso que me impressiona na história de Daniel. O texto que mais me impressiona na história de Daniel é Daniel capítulo 6, versículo 10, que lá uma parte do texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Sabe o que significa? Que a posição de Daniel não mudou o seu relacionamento com Deus. As posses de Daniel não mudaram o seu relacionamento com Deus. A posição e o prestígio de Daniel não mudou o seu relacionamento com o Senhor. E hoje eu fico olhando essas características de Daniel, esse comportamento de um homem cristão verdadeiro, temente e que tinha comunhão com Deus como Daniel tinha, e eu comparo com a nossa vida, com a vida do povo de Deus de hoje em dia. E eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Porque hoje o camarada diz que abriu uma microempresa em casa. Muitas das vezes ele é chefe dele mesmo. É eu e eu. E aí diz que não tem tempo para orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de comunhão com Deus, de ter comunhão com Deus, não tem tempo de ir na igreja. Como é que a pessoa quer ter um bom futuro? Como é que você quer ter um bom futuro se você não fala, se você não tem intimidade com o Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo é? O Deus que te dá força, que faz você respirar. Como é que pode? Onde você vai chegar? Tem pessoas que só procuram a Deus de 4 em 4 anos quando é para ter uma certa popularidade no meio religioso, para poder atrair votos porque é o mesmo cargo político. Tem pessoas que estão na igreja só por conveniência. Tem pessoas que estão na igreja só para ocupar cargo. Mas a sua vida, o seu dia a dia é totalmente distante de Deus, distante das coisas de Deus, distante do mundo de Deus, distante do reino de Deus. Terrível.
Isso é terrível. O Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu templo. Provérbios 23:18 diz: sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um bom futuro para você e a sua esperança não vai falhar. Jó capítulo 1, versículo 5 diz que Jó continuamente oferecia sacrifícios ao Senhor. Se você procura Jesus na igreja, se você procura Jesus só uma vez na semana, você não pode ser considerado um cristão verdadeiro. Se você procura Jesus só uma vez no mês, ou só quando você está debaixo de luta e de adversidades, você já pode ser considerado um desviado. Se você está na igreja só por conveniência ou porque almeja algum cargo político, você pode ter certeza que a poderosa mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Pode ter certeza disso, que a mão de Deus vai pesar sobre você. Porque Jesus disse para nós não vivermos ansiosos pelas coisas desta vida. Jesus disse para nós não vivermos ansiosos pelas coisas desta vida. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vejam só, Jesus não está dizendo que o reino de Deus deve ser o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto lugar das nossas vidas. Jesus está dizendo que o reino dele deve estar em primeiro lugar. Primeiro lugar o reino dele. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, o reino de Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Ou você se acorda de manhã, é o meu trabalho, é o meu carro, é o meu emprego, é o meu currículo naquela empresa, será que eu vou ser chamado? Você acorda de manhã e o primeiro lugar na sua vida é o reino de Deus. Vou agradecer a Jesus por eu ter acordado ouvido. Vou agradecer a Jesus pelas bênçãos que vai vir. Vou agradecer a Jesus pelas bênçãos que eu tive. Vou agradecer a Jesus pela vida. Vou agradecer a Jesus. É Jesus que você pensa como a pedra principal, como o interesse principal na sua vida? É Jesus? Hoje as pessoas se acordam, hoje as pessoas vivem, o meu status no WhatsApp que eu tenho que atualizar, meu status no Facebook que eu tenho que atualizar, essa programação que eu tenho que ver no Instagram, aquele jogo de futebol que eu tenho que assistir, e Jesus e o reino de Deus não está sendo o primeiro lugar. O reino de Deus tem sido o último lugar na vida de muita gente aí fora e de muita gente que está dentro da igreja. Porque as pessoas vivem, é o meu trabalho, é o meu carro, é o meu salário, é o meu patrão, é aquela viagem, é isso, é aquilo, é as questões materiais. E o reino de Deus tem sido o último lugar. E aí, depois, você reclama que a sua vida não é feliz, que você é uma pessoa frustrada, que você é uma pessoa vazia, que você é uma pessoa ranzinza, você é uma pessoa mal-humorada, que você é uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Porque Jesus não tem sido o primeiro lugar. Quem tem comunhão constante com Deus, ou melhor, ter comunhão constante com Deus significa se aproximar de Jesus. E quem se aproxima de Jesus é alegre, é feliz, é fiel. Sabe por quê? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas se aproximar de Jesus, se classificar e encarar o reino dos céus como o primeiro lugar nas nossas vidas, o primeiro lugar é ser constante, não inconstante. Colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida significa ser constante, significa ser fiel, significa ter comunhão com Deus, significa colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Você tem feito isso? É muito sério, meu irmão. Eu espero que você fique com essa palavra no seu coração. Fique com essa palavra no seu coração, porque 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, o sistema, o seu trabalho,
dinheiro, essas coisas materiais, logo, logo vão acabar. E o reino de Deus é eterno. Coloque Ele como primeiro lugar nas nossas vidas. Isso tudo aqui, como um breve suspiro, logo vai acabar, logo vai se deteriorar, logo vai se destruir. Mas o reino de Deus, Ele é a nossa verdadeira segurança. Fico com essa palavra no seu coração. Um forte abraço a todos.